Ora, boa tarde de novo. Retomamos os nossos trabalhos, retomando agradecendo ao Sr. Pedro Figueiredo, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil, SINTAC, pela sua presença, as desculpas pelo atraso dos nossos trabalhos. Estamos na terceira audição e o Sr. Pedro Figueiredo informou-me há pouco que iria fazer uma apresentação inicial e, portanto, dava-lhe a palavra com todo o gosto para a apresentação perante os seus deputados. Faça favor. Muito obrigado. Sim, senhor. Antes de mais, obrigado a todos e boa tarde também, antes de mais dizer isso. Queria só deixar aqui uma pequena mensagem que irá introduzir esta... Pudesse chegar-se ao microfone um pouco mais à frente para conseguirmos ouvir. Apresentação. Dizer que somos um sindicato apartidário, ou seja, não temos qualquer ligação a centrais sindicais, nem tampouco somos afetos a nenhum partido político. E em prol da democracia, defendemos a pluralidade de qualquer projeto sindical, que deve ser com todos e não só com alguns, pois, caso contrário, estaríamos com ideologias orientais ou russas, digamos. Em termos de representatividade de trabalhadores terra, nos mais de 14 aeroportos nacionais, somos um dos maiores sindicatos no setor da aviação civil, com representação nas empresas SATA, TAP, Ground Force, ANA, Portway, entre outras, ou seja, cada vez com mais e maior preponderância pela defesa desta classe social de pessoas e de trabalhadores, que contribuem diariamente para um dos maiores indicadores, o PIB, por via do turismo, que é um dos fortes do nosso país. Poderiam ser outros, mas este é um dos. De qualquer forma, é isso que fazemos, defendemos estas pessoas que trabalham neste setor, que tem sido muito fustigado ao longo destes anos. E passando aqui ao nosso objetivo sindical na TAP, o objetivo deste sindicato na TAP é a defesa dos trabalhadores de terra da TAP, independentemente da sua forma, independentemente da sua profissão e de forma digna, diga-se. Defendemos uma TAP com controle público e que a companhia tenha a melhor visibilidade possível, excluindo desde logo privatizações com empresas, e agora falando mesmo da TAP, que é isso que estamos a falar, empresas espanholas. Defendemos o hub de Lisboa e, quem sabe, num futuro, um novo hub ou similar para a zona norte do país, nomeadamente no Porto e Sul, também não esquecendo as regiões autónomas. Defendemos o setor da manutenção, que é tão importante na obtenção de fontes de rendimento e criação de postos de trabalho altamente qualificados. E dizer também que, acima de tudo, que os resultados positivos se devem ao esforço dos trabalhadores e que, neste momento, é urgente levantar os cortes em vigor na TAP, porque estrangula a própria atividade da TAP. Sobre a mediatização da TAP, e para terminar, entendemos que é inaceitável verificar-se a utilização da TAP como um instrumento político, de lutas partidárias, etc., ou outras razões. E dizemos isto porque a imagem negativa da empresa passa, afasta clientes e desvaloriza cada vez mais a TAP. E quem paga, no final, vão ser os trabalhadores. Portanto, para concluir, há muita gente que quer que esta situação continue, mas é preciso perceber que da TAP dependem muitas famílias, já para não falar das diversas empresas que gravitam à sua volta. Este é um assunto demasiado sério para nós e desejamos que rapidamente se chegue a conclusões, porque cada dia que passa, a TAP, nesta situação, está a perder valor e, inclusivamente, este clima está a levar à saída de pessoas e de trabalhadores e também na dificuldade na contratação. E com o verão que se avizinha, a TAP muito dificilmente poderá desempenhar devidamente a sua atividade. Portanto, esta era a introdução inicial que queríamos fazer em nome deste sindicato. Obrigado.
Vamos fazer então a primeira das rondas dos seus deputados. Usa da palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Cristina Sousa. Tem 3 minutos. Esta primeira ronda é uma ronda que pode ser feita por pergunta-resposta. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Sindicato e que o acompanha. Muito obrigado pela vossa presença. E começaria com um primeiro tema, que tem a ver com o plano de reestruturação. Este plano veio impedir e veio salvar a TAP, no fundo. E quanto a isso importa salientar que ele foi um pilar fundamental, a empresa é um pilar fundamental para a economia portuguesa. Só dar-lhe aqui alguns números que deve conhecer. Em 2019, o ano antes da pandemia, o contributo da TAP para a economia era de cerca entre os 2,3 e 2,6 mil milhões de euros. O contributo para as finanças públicas andava na casa do 0,9 a 1,1 mil milhões de euros. O contributo para as exportações era de 2,6 mil milhões de euros e a TAP empregava, nesse ano, quase 10 mil trabalhadores. Por isso, este plano de reestruturação apresentado incorporou um conjunto de transformações significativas para a operação da TAP, de forma a garantir a sua viabilidade económica, mas também a sua sustentabilidade em 2025. Assim, colocava-lhe uma primeira questão, Sr. Presidente. Considera que os auxílios de Estado em 2020 e 2021 foram essenciais para garantir a viabilidade da companhia? Para responder. Sim, considero. Consideramos, porque só não entendemos é que o paralelismo de nacionalizar a TAP e agora querer reverter. É isso, esse paralelismo é que é-nos difícil entender, embora possa ter aqui uma ideologia. Para perguntar. Ainda relativamente a estes auxílios do Estado, os tais 3,2 mil milhões de euros injetados pelo próprio Estado, fala-se muito deles. No entanto, ouve-se pouco falar sobre os postos de trabalho diretos e indiretos que a insolvência da TAP iria colocar em causa. Eu colocaria-lhe então esta questão. Qual seria o impacto da insolvência para os trabalhadores que o sindicato que representa? Para responder. O impacto seria catastrófico, mesmo até falando no espectro da atividade em si. A TAP é historicamente a mãe da atividade da aviação em Portugal, e com isso estará agregado todo um conjunto de outras empresas e outros trabalhadores indiretamente ligados à TAP. Para perguntar. Foram também implementadas um conjunto de medidas voluntárias, entre as quais a rescisão por mútuo acordo, o trabalho de tempo parcial, licenças não remuneradas, entre outros. Como é que percepcionaram na época a existência destas medidas voluntárias? E ainda uma outra questão, acompanharam a implementação destas mesmas medidas? Responder. Não acompanhámos como nós quereríamos, porque efetivamente quando entrou o Conselho de Administração, liderado pela Sra. Cristine, as políticas, digamos, na TAP, numa fase inicial poderá ter corrido mais ou menos, mas depois revelou-se pouco adequado. E do ponto de vista sindical, foi realmente catastrófico, porque houve aqui digamos, uma política de recursos humanos mais de imposição. Em relação às medidas que foram acordadas, essas medidas, na altura, foram muito difíceis, mesmo até para nós, sindicatos, e não esquecer também o despedimento que isso também acarretou. E para já. Para perguntar. Mudaria agora de tema e passaria aqui para uma outra questão que tem a ver com as relações e os canais institucionais
que eram estabelecidos com o Presidente do Conselho de Administração. E porquê esta questão? Porque quando da vinda do Dr. Manuel Beja a esta comissão de inquérito, ele referiu que uma das grandes preocupações era efetivamente o diálogo e as boas relações com os vários parceiros, inclusive com os trabalhadores. Assim sendo, a pergunta que lhe colocava é se realmente existiam esses mesmos canais de comunicação com o Presidente do Conselho de Administração. Para responder. Nos últimos 2 anos o diálogo foi muito difícil e muito curto. Aliás, agora recorda-me das últimas interações, nomeadamente no nosso pedido de revisão salarial em dezembro, em que nos chamaram apenas para pareceu-nos talvez como se fosse uma agenda, e para depois em fevereiro nos chamarem a dizer o que é que teria sido ou o que é que iriam implementar por via de ato de gestão. Portanto, não houve aqui uma negociação sequer. Não sei se houve com outros, mas connosco não houve. Senhora Deputada, penso que ainda tem uns segundos, porque houve aqui uma falha na contagem do tempo. Pedi-lhe que concluísse, faz favor. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Colocaria então aqui 2 questões muito rápidas. Tem-se falado do Hub Lisboa. A primeira questão que lhe colocaria, Sr. Presidente, qual a percepção do vosso sindicato relativamente à importância do Hub Lisboa para a TAP? Esta é a primeira questão. Depois, uma outra questão. Tinham noção ou tinham conhecimento que a reprivatização em 2015 permitiria que, a partir de início de 2021, não houvesse a obrigatoriedade de manter o Centro de Operações TAP em Lisboa? Obrigado. Para responder? Pode só repetir a última pergunta, desculpe. Se tinham conhecimento... Senhora Deputada, faz favor. Peço desculpa, Sr. Presidente, peço desculpa. Então, muito rápido. Se tinham conhecimento que, a quando da reprivatização em 2015, e que isso iria permitir que, a partir de 2021, não houvesse obrigatoriedade de manter o Centro de Operações da TAP em Lisboa. Se tinham conhecimento disso? Para responder? É o seguinte, eu sou, e só fazer aqui uma ressalva até para as próximas perguntas, eu sou o Presidente do sindicato, mas não sou trabalhador da TAP. E, portanto, em 2015, do meu conhecimento, e poderei estar aqui a cometer ou a dizer algo que pode não ser tão mais correto, do meu conhecimento, não tínhamos o conhecimento dessa situação. Em relação ao Hub de Lisboa, já foi dito aqui, não há TAP sem Hub, isso é mais do que certo, e diria mais até pela manutenção. E depois, agregado a isso, todos os outros setores que a TAP também traz, e depois também turismo, etc. Mas estes 2 setores, estes 2 factos, são realmente estratégicos. É histórico para o nosso país, a TAP é histórica e sem este hub estamos convencidos que não há TAP. E mais, acho que se deve pensar, estrategicamente, isso aí caberá à gestão e também à tutela, o que fazer também com a zona norte do país e o que é que a TAP pode contribuir para um possível hub, tal como já disse, ou algo parecido, e não esquecem também o Sul e as regiões autónomas. Usa agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Paulo Muniz. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Deputado Bernardo Blanco. Sr. Deputado, eu penso que consensualizámos que nestas podíamos fazer, com acordo de todos, podíamos fazer alguma alteração na nossa ordem, se não houver nenhum obstáculo quanto a isso. Façam favor. Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor, colocar as questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Presidente do SINTAC. E a primeira pergunta que lhe faço foi: tivemos conhecimento que hoje
houve uma reunião geral de trabalhadores na TAP, presumimos que incluindo os sindicatos. Tem conhecimento desta reunião e quando é que ela foi convocada? Responder. Não temos conhecimento dessa reunião. Não sei se foi uma reunião interna aos trabalhadores. Não tenho. Para perguntar. Quando aqui nos falou da preocupação que tem em relação ao hub de Lisboa, que é fundamental para a TAP, a quando da privatização, em 2015, foi criado um instrumento previsto, não foi criado, foi previsto um instrumento de comissão paritária em que o Estado e o país tinham um poder preponderante e maioritário para acompanhar, nomeadamente, a presença do hub. Tem conhecimento se esta comissão funcionou? Para responder. Não tenho conhecimento. E, mais uma vez, para não estar a dar uma informação errada, não me lembro de ter recebido alguma convocação nesse sentido. Para perguntar. Qual é a sua visão sobre o negócio da manutenção no Brasil no grupo TAP e do impacto de mais de 1.000 milhões nas contas? Para responder. O conhecimento que tenho desse tema é tudo pela comunicação social e pelo que os meus colegas da direção deste sindicato vêm falando internamente. E a ideia que tenho é que foi um negócio ruinoso e penso que todos sebejamente saberão chegar a essa conclusão. Agora, se foi ou não foi, não tenho factos ou elementos para poder. Para perguntar. Já reuniu com o novo Presidente Luís Rodrigues e tem alguma expectativa ou indicação sobre a reversão dos cortes salariais? Responder. Sim, já reunimos com o Dr. João Rodrigues, Luís Rodrigues, peço desculpa. Fizemos uma primeira reunião em que tivemos todos os sindicatos. Devo dizer que o Dr. Luís Rodrigues era o antigo CEO da SATA e do qual eu já tive a oportunidade de dizer, nomeadamente na comunicação social, que tivemos uma experiência que se pode dizer positiva, com toda a franqueza. Embora a expectativa ou os fatores que irão condicionar serão outros na TAP. Como disse, tivemos essa experiência positiva na SATA, do qual também temos uma forte representação e tem estado a correr bem. Ainda agora, na segunda-feira passada, tivemos uma reunião com a Comissão de Acompanhamento da Privatização da SATA e tem estado a correr normalmente. Para perguntar, faz favor. Faz favor, Sr. Deputado Eu Paulo Muniz. vou pedir à mesa para repetir novamente a pergunta, porque Faz favor, Sr. Deputado, não pode contando repetir. o tempo, não é? Como é evidente. Sim, com certeza, Sr. Deputado. Eu agradeço a sua explicação, mas perguntei-lhe sobre a TAP, a SATA poderá ser mais à frente, mas sobre a TAP, se tinha ou não, do contacto que teve com o Dr. Luís Rodrigues, alguma informação da reversão dos cortes que foram feitos em termos de ensino. Obrigado. Para responder. Tem razão, esqueci-me de responder a isso. Não temos ainda qualquer informação. Há uma carta aberta que já foi aqui falada através do meu colega, o Ricardo Penarroias. Essa carta aberta está em aberto. Vamos aguardar o que é que poderá daí vir. Mas para já é isso. Para perguntar. Qual é a sua interpretação do governo do Dr. António Costa, que recompra, nacionaliza e agora quer privatizar a grande, vasta maioria do capital da TAP? Este zigue-zague, como é que vê isto? Sabe que nós na vida temos por vezes que mudar de estratégias ou de... Eu vejo isso assim, não é? Embora haja aqui também alguma
como é que hei de caracterizar? Possa haver aqui alguma estratégia também política, mas essencialmente é assim que vejo, não vejo outra forma. Embora em 2015, salvo erro, foi necessário formar governo, foi preciso acordos, se calhar talvez tenha sido por aí. Esta é a minha opinião. Poderei estar errado ou não, mas é o que acho. Para perguntar? Eu pedi-lhe que elaborasse um bocadinho mais, porque foi muito curto na resposta e eu gostava de perceber melhor a sua posição. Para responder, entendeu? Quer que eu elabore o que respondi? Não, eu vou repetir um bocadinho aquilo que disse, porque comecei por dizer que, como toda a gente na vida, muda de estratégia ou até de opiniões, isso acho que é perfeitamente natural, só não muda quem efetivamente não tem solução, pelo menos eu penso assim. À parte disso, à parte de dizermos que pode ter sido uma mudança de estratégia, há elementos que mudam, há fatores que mudam, e paralelamente a isso, talvez para a formação de governo, que isso também disse há pouco, poderá ter passado por aí ou não sei, portanto, isto é a minha opinião apenas, é uma visão completamente externa a todos os pensamentos que possam estar aqui nesta sala, mas é isso, pode ter havido aqui também algo nesse sentido. E agora, este volte-face, não sei dizer, sinceramente não sei, porque é que será mais produtivo, não será, há elementos que nós não temos, que outros têm, é mudança de estratégia, é mudança de opinião, lá está, existe aqui uma série de fatores que poderão estar aqui em causa, que é do meu desconhecimento. Para perguntar? Qual dos modelos prefere para os seus associados e qual é a sua opinião desta nova mudança que, digo, custou mais de 3.200 milhões de euros aos portugueses? Pode elaborar melhor a sua pergunta, já agora? Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado, essas perguntas têm de ser feitas de uma forma suficientemente elaborada. Isso fica ao seu critério, Sr. Deputado. Há quanto tempo o senhor é presidente do sindicato? Sou presidente do sindicato desde julho do ano passado e antes era vice-presidente durante 4 anos. Portanto, eu diria que vice-presidente ou presidente é a mesma coisa. Aliás, eu até costumo dizer presidente ou dirigente é a mesma coisa. E já estou no sindicalismo desde 2009. Para além da TAP, quantas companhias tem a sua acompanha? Quantas companhias é que representamos? Quantos associados? Assim de cabeça, SATA, Portugália, companhias aéreas, SATA, Portugália, Ryanair e companhias aéreas, sim, é isso. Agora, somos representantes, como eu disse há pouco, trabalhadores de terra. Aí então é que é uma panóplia de várias empresas. Quantas? Olha, para cima de 10 por aí. Muito bem. Para perguntar? Muito obrigado, Presidente. Esta estratégia que vai agora ocorrer de privatização, os senhores foram envolvidos em algum momento, pediram a vossa opinião, manifestaram esse interesse? Para responder? Não. Para perguntar? E acha importante serem ouvidos e envolvidos e em que medida? Claro que sim. E o que é que é o vosso contributo qual é o vosso anseio neste processo de privatização? O nosso anseio na TAP, basicamente, resume-se a que a TAP possa desaparecer a breve trecho, sendo privatizada.
E, aliás, mesmo até as próprias políticas que nós temos presenciado em outras empresas que foram também privatizadas, o resultado nunca foi satisfatório. E como não foi satisfatório, entendemos que aliás, a TAP mais especificamente, e tal como eu já disse, é essencialmente pelo hub e pela parte da manutenção. Para perguntar. Portanto, nesta evolução de estratégia ou de pensamento que acha natural, na TAP como na vida, o governo de António Costa assim entendeu, portanto, o seu principal receio é que esta estratégia conduza ao desaparecimento da TAP, é isso? Para responder. Não considero isso, porque na última reunião que houve de apresentação da TAP, com o Sr. Ministro João Galamba, o mesmo garantiu-nos em reunião o hub e a manutenção. Portanto, eram dois fatores, por isso é que considero o que considero. Para perguntar. Desculpe, eu não percebi. Eu fiz-lhe a pergunta há bocadinho se tinha tido alguma reunião ou conversa com vista a requisitos da privatização. Disse-me que não. Agora diz-me que reuniu com o Ministro João Galamba e que tem duas garantias no processo de privatização. Em que é que ficamos? Para responder. Foi porque não percebi a sua pergunta há pouco. Ou não percebi ou não entendi da forma que eu deveria ter entendido. Esta reunião com o Ministro João Galamba ocorreu com todos os sindicatos, quando entrou em funções. Daí essa reunião. Mas não foi uma reunião a solo, digamos. Para perguntar. Diga-me outra coisa que gostaria que elaborasse connosco. Grande parte dos resultados da TAP tem muito a ver com o contributo dos cortes de 25% na massa salarial. Quanto é que entende que é este peso do resultado de 66 milhões de euros? Para responder. Qual é o peso nesses 66 milhões que estima dos cortes de pessoal nos resultados? Para responder. Eu não tenho esses dados. Não consigo aferir qual é o peso. E repara, não tenho esses dados por falta de diálogo, não é? Porque não há informação que nos possa auxiliar para nós podermos aferir, negociar, visionar quais são as melhores medidas que nós podemos negociar para estes trabalhadores. Para perguntar. Está-me a dizer que há opacidade na relação laboral com os sindicatos e de informação? Essencialmente nos últimos 2 anos. Para perguntar. E com os seus associados em relação aos cortes que foram feitos, qual é a expectativa deles em termos de timing para recuperar? Em termos de mercado para recuperar? Timing, o tempo de qual é a expectativa que lhe fazem sentir os seus associados, a expectativa deles, em que momento estão a pensar ter de volta o valor sem cortes? Responder. A expectativa, para já, é até 2025, mas numa ótica de redução, eu seria radical e penso que a sensação que existe é que esses cortes sejam rapidamente findados. Não temos isto a percepção e o sentimento é esse mesmo. Os cortes já não se justificam neste momento. Há um grande crescimento da TAP, os melhores resultados, e portanto é isso. Usa agora da palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores representantes do SINTAC. Eu gostava de começar por tocar num ponto que me parece chave e que há de concordar comigo. Eu acho estranho que os senhores deputados do Partido Socialista e do Partido Social Democrata falem no hub de Lisboa, mas acho mais estranho ainda quando o Ministro João Galamba fala no hub de Lisboa.
Porque não há hub de Lisboa. Não há. As cidades não têm hub, os aeroportos não têm hub. O hub é da TAP. É TAP. São as companhias aéreas que fazem o hub. São as companhias aéreas que detêm o hub. E se a TAP for vendida à Turkish, por exemplo, vai passar a ser o hub da Turkish em Lisboa. É importante esclarecermos isto uma vez por todas, porque está-se a dar muitos chutes na gramática quando se fala no hub de Lisboa. É o hub da TAP. E isso é importante até para o resto do debate que vamos ter. E o Sr. Presidente disse que o Sr. Ministro João Galamba lhe assegurou a continuidade do hub. Ora bem, o Sr. Ministro João Galamba não pode assegurar. Primeiro, e volto a referir, porque não pode dizer do hub de Lisboa. Ponto. Se vai vender a TAP, perdeu o hub da TAP. E perdeu algo que é muito estratégico para o nosso país. Isso é claro e é evidente. Mas ainda no Ministro João Galamba, deixe-me perguntar-lhe o seguinte. Está referido num comentário, num comunicado vosso, a seguinte frase: é evidente a falta de orientação por parte da tutela. Até aí nós também concordamos. E a TAP não pode ser gerida por navegação à vista. Sr. Presidente, peço que nos explique um bocadinho mais isto, que nós concordamos, mas queria que fosse mais a fundo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Boa tarde aos senhores deputados. Para responder, Sr. Pedro Figueiredo, faz favor. Eu não consigo parar isto. Agora é este. Sr. Deputado, terá crédito. Terá crédito. Para responder, por favor. Antes da navegação à vista, não estarei de acordo com o que falou sobre hub. Mas isso é opiniões meramente pessoais. Porque então assim o que é o hub da Lufthansa em Frankfurt e o que é o hub da Brussels em Bruxelas? Portanto, isto daria aqui uma discussão, se calhar, grande. O que é certo é que o hub acarreta, seja da Turkish ou seja da Air China, acarreta muitos postos de trabalho, diretos e indiretos. Essa é que é a verdade. Ainda assim, falando da navegação à vista, esse comunicado há de ter um contexto, há de ter um timing, não sei agora qual foi, mas se bem me recorda, isso tem tudo a ver com a questão das imunizações, Alexandre Reis, das nomeações e do, digamos que, aquela sensação que nós temos, ou tínhamos, de vamos agora fazer isto para poder remendar aqui, e agora vamos fazer aqui, portanto, e daí... foi quando houve a apresentação de resultados. Sim, mas tem a ver com isso. Tem a ver com isso, com navegação à vista digamos, e isto é um bocado, é típico do português, arranja soluções, e todos nós somos portugueses, portanto, acho que estamos todos um bocadinho sujeitos a isso, mas uns mais, outros menos, como é lógico. Agora, sobre a navegação à vista era isso, portanto, entendemos que fosse este governo ou qualquer outro, poderia ser mais ou menos mais do mesmo, porque as coisas depois vão acontecendo e depois acaba-se por fazer uma gestão à medida e daí essa expressão do navegação à vista. A falta de orientação se calhar teve a ver com a mudança também de ministros e se calhar o Sr. Ministro João Galamba há pouco tempo com esta pasta se calhar poderá ter alguma dificuldade. Digo eu, não sei, não sei se estarei a fazer um juízo correto. Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Melo, por favor. Sr. Presidente, peço que não seja contado o tempo, porque há um bocado continuou a contar e eu faço uma questão breve. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que a sua resposta foi esclarecedora. Ainda relativamente ao Ministro João Galamba, eu percebo o seu comentário, mas teve outro dirigente sindical que disse isto, que eu passo a citar, e gostava do seu comentário. O Ministro tem um desconhecimento profundo da realidade da TAP
dos procedimentos das empresas e dos seus sindicatos. E por outras palavras, disse que era melhor que o Ministro estudasse o que é o dossiê TAP, para não dizer, e isto já são palavras minhas, para não dizer mais asneiras sobre a TAP. Que comentário é que tem sobre isto? Para responder, por favor. Isso foi um dirigente nosso que disse isso? Ah, foi um outro. Ok. Como eu disse há pouco, a TAP vem sendo dirigida por pessoas com... E agora estou a falar da gestão, não dos ministros, porque não sei o que é que caberá mais à tutela. À tutela caberá provavelmente as decisões estratégicas, não é? E a gestão para gerir. Agora, é lógico que qualquer ministro que tenha que agarrar esta pasta tem de fazer isso que você acabou de dizer e que o meu outro colega disse, porque senão será navegação à vista mesmo, novamente. E, portanto, é preciso estar, efetivamente, eu costumo dizer, nós podemos saber muita coisa, todos aqui podemos saber muita coisa e falar de muita coisa, mas quando não estamos por dentro, dificilmente faremos uma boa gestão. E se calhar é nesse sentido. Portanto, isto o falar é fácil, saber também é fácil, mas o estar por dentro é que conta. Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Melo, para prosseguir. Sr. Presidente, então, concorda que o Ministro que está agora na tutela, independentemente, até pode ser por causa do tempo, está impreparado? Não concordo nem discordo. Para poder aferir isso, para já tem que se deixar passar um bocadinho mais e perceber. Mas não posso concordar nem discordar que o Sr. Ministro possa estar incapaz de estar com esta pasta. Ainda não demonstrou, portanto, entrou em funções há 2, 3 meses, não sei. Muito obrigado. Para prosseguir. Sr. Presidente, o mesmo dirigente sindical disse também aqui nesta comissão que o caso da engenheira Alexandra Reis é a ponta do iceberg. Portanto, muitos mais casos haverão idênticos ao da engenheira Alexandra Reis. O que é que nos pode dizer sobre isso? Para responder, por favor. Olha, não sei. Sinceramente não sei, mas há muitas histórias por aí, certamente, sobre isso, que pode ser explorado, mas julgo que isso não é o mais importante neste momento. Embora para o futuro tenha que ser uma lição e há que olhar para esses exemplos que vieram de trás e até, diga-se, também no passado, antes de... E quando digo no passado, até digo há 20 anos atrás, 30 anos, sempre se ouviu nessas indenizações e nesses casos. Só que nunca vieram foi a público. Agora, de facto, é uma situação desagradável. Mas, como eu disse, para o futuro há que aprender. Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Melo, devido à dificuldade de contagem, perdeu-se aqui um bocadinho o rumo ao tempo. Entretanto, eu vou conceder ao Chega mais 30 segundos, na certeza que não sai prejudicado com isso. Muito obrigado. Faz favor de continuar. Para 3 minutos ainda falta um bocadinho mais, mas agradeço. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, do que eu depreendo da sua resposta, existe efetivamente mais casos que o Sr. Presidente naturalmente deve ter algum conhecimento, mas não terá provas disso, naturalmente. Portanto, isto é mesmo navegação à vista, quer dizer, temos mais casos para sair. Temos um Ministro impreparado e, de certa forma, à procura da competência necessária para tutelar uma empresa com a importância estratégica da TAP,
A importância que a TAP tem para o país, para os trabalhadores e para todo o ramo, inclusive, da aviação, dada a importância do que já falamos no início do hub. Para terminar, Acha que isto está muito ainda por descobrir, que pode ser importante sabermos, ou estará já tudo descoberto? muito obrigado. Para responder, por favor. Para descobrir, talvez, mas eu não partilho, tal como já disse, não partilho da opinião da impreparação, para já. Como disse há pouco, é necessário aqui algum tempo e espaço para as coisas acontecerem. Agora, casos e casinhos, poderá haver, com certeza. Muito obrigado, Sr. Pedro Figueiredo. Passamos então ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Belém. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, obrigado. Há pouco eu tinha pedido para ser em último, porque tive de ir ali consultar um documento, e se o Sr. Presidente não se importasse, tendo em conta que o Sr. Deputado Bruno Dias também foi muito gentil e disse que poderia falar, e eu acabava só aqui de... Muito obrigado. Nada a opor. Então, a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aliás, nestas, como nas outras audições, julgo que existe a abertura dos vários grupos parlamentares para gerirmos com alguma flexibilidade a condução dos trabalhos nesse aspecto. Bom, Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo por cumprimentar a delegação do SINTAC, agradecer a vossa presença. Eu não vou desenvolver uma linha de inquirição ou pedir que o vosso testemunho nesta comissão de inquérito seja baseado em interpretações ou comentários, ou não lhe vou pedir para comentar declarações de outros dirigentes sindicais, nem vou dizer o que é que pensa que poderá explicar aquela opção. Vou centrar-me apenas em 3 ou 4 tópicos e pedir alguma informação sobre o acompanhamento, a informação que o SINTAC teve na altura e a intervenção que possa ter desenvolvido ao longo destes últimos anos. Por um lado, a questão que tem vindo ao longo da tarde e destas audições a ser tratado, que é o problema que sempre foi a questão da manutenção Brasil, um estrago na TAP e nas contas da TAP maior do que aquele que foi provocado pela crise pandémica. A pergunta é se o sindicato conhecia esta situação, se acompanhou ou teve alguma intervenção nessa matéria, se alertaram que entidades e que resposta tiveram. A segunda questão tem a ver com o tema da destruição de postos de trabalho, da quantidade de trabalhadores da TAP e do grupo TAP que foram mandados embora para o desemprego, o impacto desta decisão não apenas na vida dos trabalhadores, mas na vida da TAP, isto é, na operação da companhia, e gostávamos que nos dessem nota da forma como esta matéria foi tratada por parte do sindicato, que exemplos concretos podem ter em conta ou podem transmitir relativamente a essa situação de falta de trabalhadores e dos custos que isso comportou para a operação. E, por falar em hub, eu não tenho tempo agora para explicar o que é um hub, não vale a pena, mas a gente há de lá chegar. O que é certo é que, com a privatização da ANA, a TAP foi perdendo centralidade no seu próprio hub, o que eu saiba não acontece em mais nenhum hub do mundo. A questão do hub é que no aeroporto do hub a companhia joga em casa, seja a British Airways em Londres, seja a Iberia em Madrid, pronto. E em Lisboa não está a ser assim. A TAP não está a jogar em casa. Eu gostava de perguntar se conhecem esta situação. Eu estou-me a lembrar de exemplos concretos que reflitam essa realidade em prejuízo da TAP, com vantagem para outras companhias, nomeadamente, mas eu não vou estar a responder em seu nome e perguntar se concorda. Vou-lhe só perguntar se tem essa questão presente, se tem essa matéria relativamente ao acompanhamento que o sindicato faz, e eram estas 3 questões
que tinha para colocar, pronto, convidando a que agora possa, gerindo o seu tempo de resposta. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Para responder, sobre a manutenção Brasil, a nossa intervenção, e neste caso agora vou falar dos meus colegas, eu não tenho dados suficientes para poder falar sobre isso agora aqui. Sobre a segunda questão do despedimento e das medidas pós-Covid, aquilo que poderei dizer, e muito sinteticamente, é que por parte dos trabalhadores chegou-nos, e por parte dos nossos dirigentes, chegou-nos que não conseguimos entender qual foi o algoritmo utilizado, faço a expressão, porque depois aquilo que se vê e que se sente depois no terreno é que, então, mas aquele colega foi-se embora, ele era o melhor aqui da secção, por exemplo, agora estou a dar um exemplo, ele foi embora, não, ele era impecável, mas aquilo era o algoritmo. Portanto, nesse aspecto, eu penso que lá está, e estar a voltar a falar na pessoa que saiu, a senhora Cristina, passado é passado, mas eu penso que, do ponto de vista sindical, tal como eu já tinha dito, penso que não correu bem. Essas medidas não foram, aliado à falta de diálogo, aliado de alguma inoperância, digamos, estratégica, porque uma empresa para poder sobreviver ou para ser bem gerida tem que começar por uma coisa que se chama pessoas. E quando não se começa por uma coisa chamada pessoas, a situação fica complicada. E depois começa a ser uma escalada, que depois culminou naquilo que vimos. Em relação ao hub de Lisboa e ao impacto, eu devo dizer, e de certeza que se calhar concordarão, a privatização da ANA veio trazer uma agressividade em termos de mercado. E quando entramos nesse espectro, as pessoas começam a ficar para trás. Portanto, logo aí, começando por aí. E em relação ao hub da TAP em Lisboa e à sua gestão, cabe à ANA fazê-lo. E não sei quais foram os pormenores da privatização da ANA, não sei o que é que foi assegurado em termos de TAP. Certamente isso é que poderia ser objeto de verificação e de análise, porque, como eu disse, estamos perante um grupo gigantesco que detém os aeroportos nacionais, os principais, e é verdade, e devo dizê-lo com toda a franqueza, que a TAP parece-me que está a ser colocada em segundo plano, parece-me, não estou a dizer que está, mas parece, em segundo plano em relação à gestão que o grupo Vinci, neste caso, está a desempenhar no aeroporto, como também houve coisas que estão a correr melhor do que quando era pública. Mas é verdade que a TAP tem tido menos mangas. Não estou a dizer que a TAP tenha que ter prioridade, mas penso que é possível haver aqui uma gestão mais equitativa no que toca às condições para a TAP operar, ainda mais sabendo que a TAP é um player muito importante para os portugueses e também para o próprio Grupo Vinci, também tem que perceber isso. E, por exemplo, e agora vou dar aqui só um pequeno exemplo e para não me alongar muito mais sobre este tema do hub,
Há pouco ouvi falar na Ryanair e aqui a fazerem-se comparações, mas acho que não se deve fazer a comparação pela Ryanair, mas se calhar pela EasyJet. Porque a EasyJet... sim, e portanto, neste caso, e agora para terminar, a questão das mangas e da gestão aeroportuária, por assim dizer, recentemente, não sei se faz agora um ano, acho que já fez um ano, que a EasyJet ficou com alguns slots que eram da TAP. E em face disso, o que é que aconteceu? A EasyJet operava numa determinada zona do aeroporto, que era o Terminal 2, que até tinha, na minha opinião, acho que até era completamente adequado ao tipo de operação que a EasyJet tem em Lisboa. E como a EasyJet ganhou esses slots, ou ficou com esses slots, optaram por deixar de operar no Terminal 2. Ora, e como sabem, o aeroporto de Lisboa está lotado e por causa dessa falta de espaço a EasyJet então deixou de operar no Terminal 2 em exclusivo, que na minha opinião até era mais vantajoso, porque o passageiro está logo ali para embarcar e era mais rápido, e até em termos de custos. Mas, para terminar novamente, e já me estou aqui a alongar, depois nunca mais acabo, e portanto, isto veio fazer com que a EasyJet, e mesmo para terminar, veio fazer com que a EasyJet passasse a ocupar o espaço que a TAP estava a ocupar, por essa perda de slots, é verdade, mas eu penso que não justificaria a TAP ter, ou seja, não justificaria mesmo a EasyJet ter saído do Terminal 2 e passar para as mangas, porque assim deixou de haver espaço para a TAP. Ora, então assim temos que defender aqui uma gestão mais equitativa. Agora, se a EasyJet saiu do Terminal 2 e de repente ocupa as mangas todas, cabe à gestão e não a nós fazer o melhor cenário. E para já disse. Muito obrigado. Uso agora da palavra, ainda nesta primeira ronda, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Faz favor, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também ao Sr. Deputado Bruno Dias. Cumprimento ambos. O anterior sindicato que aqui esteve disse-nos que hoje esteve reunido com o CEO. Não me parece a melhor prática, mas adiante. Eu gostaria de saber se já estiveram também reunidos com o novo CEO. Para responder. Não, nós não estivemos reunidos com nenhum CEO, sem ser naquela reunião de apresentação. Se o sindicato anterior esteve, como eu disse há pouco, deixe-me só voltar aqui a citar, e se me permitem, eu vou só dizer aqui uma questão, que é, nós em prol da democracia defendemos a pluralidade de qualquer projeto sindical e deve ser com todos e não só com alguns. Eu disse isto logo no início. Agora, se teve ou se não teve... Eu posso também, o Sr. Deputado está-me aqui a indicar que eu posso ter percebido mal, por isso também vou retirar a pergunta e já vou ver melhor o enquadramento e depois, na próxima ronda, já vejo. Gostaria de lhe perguntar, falou ao início em relação à operação da nacionalização de 2020 e falámos aqui dos potenciais impactos, e eu gostaria de saber se foi apresentado algum cenário, alguma comparação de cenários entre a nacionalização, que foi uma exceção na Europa, e entre apoio aos acionistas, que foi o que aconteceu na esmagadora maioria dos países, onde também a maioria deles já devolveu o dinheiro. Para responder. Não que eu saiba, não nos foi apresentada nenhuma comparação de cenários em relação a outros intervenientes. Disse no início, até da sua apresentação, que queria um controle público da companhia, anotei aqui, mas também disse que não queria que a TAP fosse usada como instrumento político. Eu parece um bocadinho difícil isto acontecer, quase incompatível, como também vejo pela sua expressão oficial. E mais que instrumento político, o que também vemos agora é que tem sido mesmo usado como instrumento partidário também.
E já que falou no Porto, que foi também um dos assuntos da audição anterior, eu gostaria até de lhe perguntar sobre o Porto, dando um exemplo claro aqui de um instrumento partidário, digamos assim, que em plena campanha eleitoral, nos dias 10 e 11 de janeiro de 2022, por isso, enquanto já estava a haver debates televisivos, e nas vésperas do debate do PS com o PSD e do PS com a Iniciativa Liberal, onde a TAP, obviamente, era um dos grandes temas, o Sr. Secretário de Estado, Miguel Cruz, pedia diretamente à CEO dados sobre a TAP no Porto, sobre passageiros, sobre estadias, etc. E a Sra. CEO enviou um estudo da TAP, que eu gostava de ter a sua opinião, quer sobre os pressupostos, quer sobre as conclusões, sobre a fraca existência e cada vez menor existência da TAP no Porto. Os pressupostos são muito simples, até lhe peço, se quiser que aponte, são 5. A Companhia de Bandeira só tem um hub. Segundo, é que o aeroporto de Sá Carneiro não tem dimensão para ser um hub e precisaria de fundos adicionais que poderiam ir a quase 1,5 bilhões. Terceiro, que Lisboa tem mais tráfego, quer de negócios, quer de lazer, tem mais turismo. Quarto, que Lisboa tem menos concorrência low cost e que mudar rotas para o Porto obrigava a perder slots em Lisboa. E quinto, é que as rotas do Porto apresentam perdas significativas, mesmo em conectividade. Por isso, estes são os 5 pressupostos. E depois a conclusão é que no Porto o tráfego deve ser ponto a ponto, com foco no lazer, se deve aumentar ainda mais a sazonalidade, por isso voos cada vez mais no verão e menos no resto do ano, e uma frota de menor dimensão. E por isso, claramente, há uma razoabilidade económica da TAP para não investir no Porto. Eu gostaria de saber se concorda primeiro com os pressupostos e depois com as conclusões também. Muito obrigado. Responder? Eu concordar ou não concordar com estes pressupostos são os pressupostos que vieram da CEO da TAP. Faz favor, Sr. Deputado, faz favor. Este estudo foi feito pela TAP, foi a CEO que o enviou, assumo que não foi a CEO a fazer a apresentação, não é? Para responder. Faz favor. É assim, vendo friamente, eu teria que absorver estes pressupostos primeiro para poder responder claramente às suas questões. Mas eu devo dizer que no Porto, e agora puxando a questão do Porto, eu tenho a sensação e estou convencido que existe mercado no Porto para a TAP. Aliás, existem vários voos transatlânticos, não estamos a falar de Europa. Existem vários voos transatlânticos no Porto diariamente de várias companhias, não vou agora elencar. Agora, se tem esse estudo e se tem estes pressupostos que a partir do julgo também estará de acordo e poderá corroborar com estes pressupostos, nesse caso eu teria que, como eu disse, absorver um pouco estes pressupostos e precisava ter mais dados para poder opinar ou falar sobre isso. Usa agora da palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Muito obrigada. Faz favor, Sra. Deputada. O Sr. Deputado, não faltava ou não? Muito obrigada. Faz favor, Sra. Deputada. Sr. Presidente e representantes do sindicato. Eu queria abordar 3 questões. Uma delas já foi referida aqui, que tem a ver com a comparação com o Ryanair. Neste caso, não em relação à estratégia ou ao facto da comparação sobre os slots e a posição no aeroporto, porque aí compreendo que a EasyJet tenha uma estratégia diferente, mas tem a ver com a disparidade que existe entre as alegações que a Ryanair faz relativamente ao facto de transportar mais passageiros em Portugal que a própria TAP e recordo que a Ryanair chegou numa altura a encomendar um estudo para tentar dizer o contributo que deixava e que dava ao país, com posições sempre muito agressivas em relação à TAP, e depois as diferenças de valores, quer nos impostos, quer nas contribuições para a Segurança Social, com a TAP, que são brutais.
E era esta a questão de fundo, 916 mil euros de impostos da Ryanair, 73 milhões na TAP, nas contribuições para a Segurança Social, estamos a falar de uma diferença de 31 milhões no caso da TAP e 1 milhão e 900 mil no caso da... Acho que disse 1.000 milhões numa ronda anterior, não era isso que eu queria dizer. Milhões no caso da Ryanair. E eu queria compreender a origem desta diferença. Ou seja, uma vez que também tem associados a Ryanair, como é que se explica que a Ryanair não paga segurança social em Portugal, transportando tanta gente, tendo uma presença tão grande no aeroporto de Lisboa, no Porto e na Madeira também. E nos Açores. Segunda questão. Foi aqui falado sobre a ponta do iceberg, sobre pagamentos de indemnizações a outros administradores. Na verdade, a Comissão de Inquérito já conhece o iceberg todo, porque nós temos todos estes dados. Uma boa parte desse iceberg é um contrato de consultoria que é feito com Fernando Pinto, que ganha 1 milhão e 800 mil euros para ser consultor da administração durante 2 anos depois de ter saído de presidente da TAP. Eu gostaria de saber se por acaso tem alguma evidência de algum trabalho de consultoria feito pelo engenheiro Fernando Pinto depois da sua saída da TAP, ou se isto é só uma forma dissimulada de pagar uma indemnização milionária a Fernando Pinto. Não é brincadeira nenhuma, são 60 mil euros por mês durante 2 anos. A última questão tem a ver com os fundos Airbus, certo, conhecem, e que tem a ver com a perda dos A350, independentemente das razões operacionais para isso, mas do facto dos novos aviões Neo que foram comprados terem ou não sido comprados acima do custo. Acima do custo não, um preço acima do que seria razoável. Acima do custo não faz muito sentido. Para responder. Em relação aos fundos Airbus, que a senhora deputada falou, o que é que me ocorre dizer? Que a última privatização não correu bem, não é? Não correu bem e ainda tenho esperança que não haja privatização, por assim dizer. Mas não correu bem e veio-se a descobrir mais tarde que afinal o Sr. Neilman, penso, afinal ganhou com esta questão dos Airbuses para cá e para lá e mais os aviões que ficou para depois fazer a sua operação e mais o... Bom, enfim, não vale a pena estar aqui a desenrolar mais, acho que já está percebida a ideia. Em relação ao iceberg das indemnizações, nós não temos nenhum conhecimento, nenhuma evidência de algum trabalho de consultoria feita pelo Sr. Fernando Pinto. Pelo menos é essa a informação que tenho. E estes ordenados milionários ou bem pagos, não sei se milionários, se calhar será uma palavra muito forte. Se calhar eu gosto de ficar mais pelo equilíbrio e não falar em milionários. mas depende da perspectiva. Mas que são bem pagos, isso são. E, portanto, isto cabe à gestão e não à tutela. Também caberá à tutela um pouco, claro, mas eu penso que a parte da gestão terá que ser a gestão a fazê-lo e não a tutela. E não querendo defender tutelas ou governos, como disse, completamente apartidários que somos, não queremos que hajam essas confusões. E, portanto, é um facto que a gestão tem que começar a ter mais atenção e estou convencido que esta gestão irá ter, certamente, o melhor tratamento. Em relação à Ryanair, que a senhora deputada falou, face à EasyJet, eu devo dizer que mais passageiros não significa melhor. E é que, repare, nós não podemos agarrar numa situação em que não é comparável. Nós não podemos comparar a TAP com a Ryanair. Isso é perfeitamente perceptível, porque comparar a Ryanair com a TAP,
A Ryanair, para onde vai, seca tudo à volta, fica tudo seco. Aquilo é tudo, na nossa opinião, é tudo aproveitado ao máximo, é até secar. Portanto, e assim sendo, eu acho que isso é uma situação que não é comparável. Os impostos que a Ryanair paga, sabendo que tem apoios, que tem outro tipo de ferramentas, ou se calhar outras oportunidades, nós não podemos comparar a operação da TAP com a operação da Ryanair. Porque não é comparável, ponto, não dá. A TAP tem manutenções, tem outros departamentos, certamente, aqui em Lisboa ou em Portugal, sediados em Portugal, que é do nosso interesse. A Ryanair, se calhar, tem os seus escritórios, não sei em que país, se calhar paga ordenados, não sei agora, mas hipoteticamente não sei. Atenção que isto não estou a dizer de forma oficiosa que é assim, mas paga, por exemplo, os tripulantes, e se calhar só o meu colega é que poderia esclarecer, os tripulantes se calhar recebem o ordenado através da Irlanda. Não sei se é assim, se não é, em princípio será. Se calhar daí essa disparidade de haver diferenças no pagamento à Segurança Social disso, não foi? Não sei agora, portanto, lá está, vou concluir. Eu acho que isso não é comparável assim dessa forma. Senhor. Terminou. Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tive aqui a informação de que haveria ir-se prescindir da segunda ronda, é assim? De todos os seus deputados? Confirma-se, não é? E também da terceira, presumo eu, de individualmente de cada um dos seus deputados. Nesse quadro, e penso que não estou a fazer nenhuma análise incorreta, queríamos lhe agradecer muito a presença do sindicato, agradecer a disponibilidade por estar aqui, as informações que prestou e desejar sucesso no trabalho que temos todos pela frente. Muito obrigado. Nós, da nossa parte, iremos retomar a nossa audição às 20h40 para fazermos a última das audições previstas para hoje. Eu sugiro que seja às 40, porque eu penso que um quarto de hora para que alguém possa também comer alguma coisa, eu sugeria... Se os senhores deputados quiserem às 20h30, poderemos fazer às 20h30. 20h30? Muito bem. Então, retomaremos às 20h30, então. Com concordância de todos, às 20h30, que é a hora que eu pedi para que estivessem prontos. Se me permitirem, 20h30, que é a hora que eu pedi que estivesse presente o último dos sindicatos para a audição. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor. Sr. Presidente, uma interpelação à mesa, mesmo sobre a condução dos trabalhos, que é apenas para acautelar que nós não estamos perante esta situação, que é nós estarmos aqui, as pessoas que vão intervir estarem lá fora e ficarmos todos aqui 20 minutos à espera. Se for assim, mais vale que não seja assim. Se as pessoas estão em trânsito e estamos a aguardar que cheguem à Assembleia, é outra coisa. Já chegaram? Já chegaram. Os seus deputados não querem fazer interrupção? Sr. Deputado Paulo Muniz. Sr. Presidente, eu queria interpelar a mesa porque temos a informação que os documentos que aguardamos do Sr. Ministro das Finanças já foram remetidos. E eu queria perguntar à mesa se confirma que já os recebemos e se estão em condições de serem disponibilizados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho informação de que chegou informação à Comissão, mas como poderá compreender, em função de estarmos todos nas audições, ainda não sei exatamente o quê e em que condições e com que classificação chegou, portanto, eu penso que... Mas chegou a informação, como é evidente. Bem, então vamos retomar a nossa audição. Mais uma vez agradecendo a presença, fazemos então aqui um ligeiro intervalo de 3 minutos. Muito obrigado.